Estamos aqui em mais um episódio de Conversa Mesa comigo, Fernanda Farias. Já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o like, comente. Gente, é tão bacana quando lança o episódio novo e vocês vão lá e comentam e tal. Fica, ó, meu coração fica aquecidinho. Hoje nós estamos aqui com o Adriano Talarico. Cara, quando eu ouvi falar talarico, eu falei, será que ele talaricou alguém? E não é sobre isso, né? Fala aí, Adriano, pra nós. A primeira coisa que o pessoal pergunta é isso aí, é nome ou apelido? e é assim, é sobrenome, né? Mas você sofreu muito bullying quando você talarico? Não, porque isso estourou agora, né? Na época ali, não sofri bullying lá atrás por conta disso. Depois de um tempo atrás aqui, o pessoal descobriu o que era talarico. Na época nem tinha um. Talarico é do meu pai e Solete, talarico é da minha mãe, Solete é do meu pai. E eu sempre optei o talarico justamente por causa disso aí, porque daí o pessoal não esquece. E eu tenho Hilário também para ajudar, né? Meu nome é Adriano Hilário Talarico Solete. Assim, é uma comédia já. É Hilário pelo nome já. Mas... Aí eu tava dentro do carro e minha filha falou, talarico, mãe? Eu falei, não, ele não talaricou ninguém, não. Não, ela falou, mas eu estudo com um menino que é sobrenome. Eu falei, então tá. Então você já entendeu que é sobrenome. E quando eu fui candidato uma vez, eu botei no meu slogan, era, não jogue seu voto no pinico, vote no talarico. Cara, eu lembro desse slogan. Desse slogan. Foi... Sério. Fiz. Eu lembro. Alguma coisa me remeteu a isso. Antes de começar, vou falar um pouco das pessoas que divulgam, empresas que divulgam o seu trabalho aqui com a gente. Começar logo pela New Parse, que já apareceu ali de fundo. Se você está assistindo esse programa, gente, é porque a internet está em dia, tá? Eu recomendo New Parse. Eu já sempre falo e vou continuar falando. Eu recomendo aquilo que eu uso, tá? Não é aquele negócio que fala, olha, propaganda de tal coisa e não usa. Não, aqui nossa internet é da New Parse, já faz um tempo que nós estamos com a New Parse. E eles estão com... bolaram um negócio bem bacana para quem é cliente já, pagando em dia, tá? Vocês vão acumular pontos e trocar por brindes, garrafa, caneta, até eu vou lá buscar para a gente deixar exposto aqui para vocês terem uma noção. Então, se você precisar de internet, você reclamou aí da internet celular já, né? Se precisar trocar a internet lá da casa, tudo, é New Parse. E eu ia falar uma coisa bem interessante, a TV surpreendeu a gente, né, amor? Porque eu falei, nossa, podia ter a TV da New Parse, e eles têm a TV. Então, todo mundo que tem contrato lá com eles, gente, entre em contato que eles vão te mandar o acesso, a senha, tudo. E a TV é super boa, coloca no celular, dá para conectar na TV, ó, tranquilo. Vamos lá, amor. Folic, transplante capilar, deixa eu olhar. Eu sempre olho pro cabelo do convidado. Tô precisando. Tá, já tá precisando. Fazendo um tratamento já antes, vamos ver. Mas se não dá jeito no tratamento, vai lá e já faz o transplante, tá? Doutor Carlos, doutora Débora. Doutor Carlos fez um curso aí esses dias, ó. Ele é o cara, tá? E aí, se você... Conhece ele? Conheço, aí, já fiz até consulta com a doutora já a respeito. É cliente, é paciente, vai lá. São fantásticos os dois. E aí, você já sabe, então, que é bom, né? Recomendo. Não, esses dias a Sandra foi treinar lá, a Sandra Batista. Eu, amigo, você não vai fazer o Botox? Com quem que eu faço? Com a doutora Débora. Faz Botoxzinho ali por região, fica um precinho acessível, né? Então, gente, precisar harmonização corporal, harmonização facial ou cabelo, é tudo lá, é da cabeça aos pés. Tô de sorriso novo, né? Tô até meio dificuldade para falar aqui, coloquei aparelho, aí dá a impressão que é uma dentadura que eu tô. Parece que a qualquer momento vai... Gente, eu fui super bem atendida na Oral Sim. A Anabel tá fazendo tratamento lá também. Então, não é parte só de ortodontia, só de colocar aparelho. Se você precisar de um implante, deixa eu ver seu sorriso, como que tá. Olha lá, ó. Ficar com um sorriso assim, vai lá, ou faz o implante, coloca faceta. Gente, entra em contato com a Oral Sim, faz lá um orçamento, avaliação com eles. Até esse dia eu gravei um vídeo que lá tem raio-x. Então, você não precisa ficar indo em outras clínicas, você faz tudo ali. Eles parcelam no boleto. Então, ó, não tem como... Para de desculpa de ficar com sorriso de qualquer jeito aí por falta de orçamento, de dinheiro. Vai lá, parcela no boleto, entra em contato lá com a Miriam, que eles vão fazer um plano bacana para vocês. Produção, me ajuda? Birdseg, é? Birdseg. Gente, eu sou péssimo no inglês. Birdseg? Ó, aprendi. Você sabe que segurança do trabalho é essencial, né? Sim.
E aí eu não sabia que quando você registra uma pessoa, você já precisa de mexer com toda a papelada. Então, se você está aí com um colaborador registradinho e não consultou, gente, entre em contato com eles, tá? Eles fazem consultoria, tudo. E o que eles trabalham que eu achei muito bacana? Eles não trabalham só, aconteceu um acidente, eles vão lá. Não, eles fazem a prevenção. Então, eles chegam na empresa, vê o que está de errado e eles fazem tudo ali para não acontecer um problema maior. E você está cursando direito aí, você sabe que essas causas trabalhistas é complicado, né? Não? Muito, muito. Então, gente, evite problema, entre em contato com eles, tá? É uma empresa que é uma franquia, tá na responsabilidade da Andressa. Daqui uns dias ela vai vir também falar sobre segurança do trabalho. Então, tá aí uma indicação para vocês. Desde empresarial, rural, tudo eles fazem. Deixa eu olhar meu celular, porque a gente... Água na boca, produção? Ai... gente, já faço pedido aí. Quarta, tem promoção R$ 49,90. Nossa, perfeita. Pizza de calabresa, marguerita, portuguesa. Eu sou daquelas que eu sempre pego a mesma pizza, tá? E aí eu parei com esse costume. A gente tá mudando lá em casa, na produção. Teve meu aniversário, teve aniversário da Ana, ó. Água na boca se fez presente. Até porque, né, o Fabrício, o atendimento dele é perfeito. Oh, meu Deus. Tem meu coração. Autoestima, suplemento. Você gosta de treinar, amigo? Eu não sou marombeiro, não. Eu faço meus treinos fixos lá. Né? A gente faz assim só para manter, né? Isso. Mas você sabe que a suplementação é muito importante. Até a questão da creatina, eu não dava muito valor na creatina, eu vivia esquecendo. Agora eu peguei firme, tomar creatina certinho. E aí eu vi que mudou muito o meu rendimento, a questão muscular, gente. Então, entre em contato lá com a Autoestima, com o Marcelo. Ele vai te indicar melhor creatina, melhor whey. E ele trabalha só com marcas top, tá? Eu sempre falo que eu tinha dificuldade para tomar whey, porque é ruinzinho. E ele me indicou uns whey lá, ó, que eu faço receita e tomo tranquilamente. Vanessa, salão da Vanessa. Inclusive, tô por um fio de ir lá fazer uma transformação no meu cabelo, porque mulher gosta de mudar. Olha lá, ó, o talarico tá mexendo nos cabelos dele. Gente, vai vir mudança por ali, tá? Então, se você precisar desde um botox, um alisamento, fazer luzes, cortar o cabelo, tudo, Vanessa, tá? Entre em contato. Produção, vamos deixar o link de todo mundo na bio, @, pode ser? Tem como? Na descrição ali? Fica melhor, que daí você já entra em contato e vai lá fazer orçamento. Mulher gosta de se arrumar, né? Nossa, é outra vibe. Vou tomar uma água, porque, graças a Deus, o projeto tá crescendo. Você falou que estava acompanhando nosso podcast, né? Sim, sim. Você ficou conhecido por ser polêmico, meu podcast, é? Você ficou sabendo por aí? Foi? Te contaram? Perto das eleições aí foi meio polêmico. Né? Fazer o quê? Mas é com a polêmica que cresce o negócio. Sim. Na verdade, a gente não quer ser. Mas se a gente vamos conversar aqui, acontece algo polêmico, as pessoas vão julgar por aquele corte, por aquele momento. E não é sobre isso, né? Vai acabar o podcast, você será meu amigo, não vai? Com certeza. Então, pronto, gente. E assim, a zona de conforto, quando a gente fica ali falando só de temas legais, tudo, é bacana, só que as pessoas às vezes nem vêm assistir. Aí dá um que dá polêmica, estoura, todo mundo vem assistir, porque o povo gosta de uma fofoca também, né, meu querido? E é sobre isso. E quando a gente fala sobre política, religião, arma de fogo, que nós vamos falar hoje, não tem como não dar polêmica, né, Talarico? Fala aí, defende eu aí, fala pro pessoal. Você tá corretíssimo. Os ânimos... Bom, tá na flor da pele ali todo mundo, né, em época de eleição. Inclusive, você já foi candidato também. Conta um pouquinho pra gente sobre. Eu fui candidato a vereador em 2016, né, fiquei suplente. E fui pré-candidato a prefeito em 2021 pelo partido que era do presidente Bolsonaro, PSL, depois ele acabou deixando. E cheguei a lançar uma pré-candidatura, eu e o meu vice, o senhor Sérgio Stefanello, né? E só que nós fizemos uma análise do cenário e tinha 6 candidatos a prefeito. Então, se a gente saísse, ia ser 7. Então, nós decidimos recuar, porque política é estratégia, né? Tem hora que você tem que recuar para poder avançar. E o Nevan lançou a candidatura dele, teve todo aquele ocorrido, e a Raiza me convidou daí para trabalhar na gestão dela. Eu fui secretário 4 anos, fiquei como gerente. Aqui, o termo para fora é secretário, aqui é gerente. Eu fui gerente de contratos e licitações por 2 anos e meio. Fui
gerente de administração e de desenvolvimento econômico. No final, eu acumulei Certo. essas duas pastas aí. Foi uma experiência incrível. Essa eleição que você ficou suplente foi com aquele slogan que você ganhou mesmo? Foi? Deu certo? Foi, faltou 113 votos para mim se eleger. Assim, 113 pessoas jogaram voto no lixo? Ai, não e acredito. foi uma campanha bem limpa, assim. O pessoal vinha pedir gasolina e tal, e eu já xingava o cara, já perdi um monte de voto, entendeu? Estou entrando para a política para fazer a diferença. E foi uma experiência boa também, mas daí eu vi que não... Eu falei assim, o legislativo não me apetece, não. Eu tenho o cunho ali mais pro executivo mesmo, até porque eu sou de resolver problema. Então, eu pegar a tribuna para pedir para o prefeito fazer alguma coisa, não é o meu perfil. Eu sou daquele de colocar a mão na massa. E você precisa, que nem você falou, você gosta de resolver problema. E como vereador, querendo ou não, até entendo que tem alguns que querem resolver, mas não depende dele. E assim, já que você é polêmico, a verdade é o seguinte: por que eu não saio de novo candidato a vereador? Porque eu, cidadão, eu tenho o mesmo poder que um vereador eleito tem. Por quê? Se eu quiser fazer um projeto de lei, eu posso fazer um projeto de lei popular. E se eu quiser fiscalizar, eu posso fiscalizar. Você só não vai ganhar para isso. Só não vou ganhar para isso, entende? Porém, é o seguinte: se você pegar um mandato de um vereador hoje, ele tem duas opções. Ou ele vira o líder do prefeito e tem todos os seus requerimentos, suas indicações aprovadas. Sim. Ou você está na base, para ser aprovada, você vira oposição. E a oposição você tem que ficar batendo no prefeito 4 anos para lá na frente você justificar o seu mandato que você fez alguma coisa. Você tentou, pelo menos, né? Você tentou. Então, assim, é muito complexo. Então, eu volto falando que é de resolução, não adianta você chegar e falar assim, ó, prefeito, o erro está ali. Então, até um prefeito ele tem que pegar as indicações, que seja da oposição, mas ele olhar ali com um olhar crítico. Falou, peraí, esse cara está me ajudando. Alguém reclamou, ele não faz do nada. Como eles são os representantes, o munícipe vai lá e reclama para ele. Então, ele teria que olhar. E, infelizmente, o ego é muito grande. Então, não vou atender porque o cara é oposição, não vou deixar ele crescer, porque senão pode ser meu inimigo político lá na frente. É que nem o Juliano Ferro falou, as pessoas não estão defendendo mais o povo, tá defendendo política como se fosse um jogo de futebol, partido A, partido B e pronto. Com certeza. Tanto que hoje, se você for ver a política do Brasil hoje, é Bolsonaro ou Lula. Sim, polarizou. Hoje polarizou. E aí você fica pensando, ano que vem, eleição. Na minha visão, assim, pelo menos que a gente conversa aqui, que nomes que tem? Fica difícil, né? Não tem, tá polarizado. Não tem. E aí, às vezes, você vê ali o candidato A fazendo uma coisa, o candidato B fazendo coisas erradas, mas porque eu votei nele, não, ele tá certo. As pessoas não conseguem mais enxergar o defeito, né? Muito complexo. Complexo demais. E é sobre isso que você está falando. Às vezes a gente não está falando só daqui de Naviraí, mas está falando a nível nacional. Sim. Que se você não puxar saco, se você não tá ali bajulando, você não consegue executar o seu trabalho. Porque você depende de outras pessoas. Com certeza. E aí você falou assim, não, vereador para mim não dá. Muita gente, essa última agora, o pessoal, você vai ser candidato, você vai ser candidato. Não, mas por que você não vai? Você tem chance de... Isso, quando eu fui lá atrás, eu era pouco conhecido, não participava de entidades. E a gente depois começa a ficar mais ativo na comunidade, vai do pessoal chegar e questionar. Cobrar, né? Você não vai sair? Aí eu tinha essa justificativa aí, plausível. Aí falar, não. Até porque eu fiz um histórico para trás e os prefeitos, eles não é um pré-requisito para você ser prefeito e ser vereador. Não. Entende? Não é um pré-requisito. Mas dá um tema bom, viu? Uma hora de a gente sentar e falar sobre só isso, sobre né? política. E se você quiser briga mesmo, você traz um cara com viés de esquerda aqui. Aí vai dar. Você é bem de direita, amigo? Eu sou contra o PT. Entende? Eu acho a ideologia do PT linda. Tá? Esse negócio de direitos dos trabalhadores, top. Sou favorável. Porém, é o seguinte: uma quadrilha tomou conta. E então. Não precisa bater muito, é só ver o que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo, e a fala do nosso eterno presidente, vamos voltar para a cena do crime. E é isso que está acontecendo, e o povo não acorda. Só que o que acontece? Virou aquele extremismo que não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Então, assim, eu sou contra o PT. Eu sou de direita? O meu viés é mais... Eu acho que eu sou mais liberal, vamos dizer assim. Mas eu entrei nessa guerra aí
para não deixar, porque eu sei qual que é o intuito deles. Tá. E envolve até questão de armamento, depois a gente vai entrar nisso aí. Vamos falar sobre. Só para finalizar essa parte de política aqui, você sabe que eu gosto de polêmica. Você falando de direita e tal, você também foi extremista em questão ao Bolsonaro ou você conseguiu enxergar também os defeitos dele? Fala, não, votei nele, mas ele tá errando aqui. É assim, eu falava que eu preferia um presidente falar palavrão do que um ladrão. Primeiramente, a gente tem que entender que ele é um militar. Então, o militar, ele tem por si ele já é um pouco estourado, né? Porque ele rala a vida inteira tomando... Desde da academia dele, os comandantes só vêm dando zorbada. Então, ele era um cara muito explosivo, mas eu entendia ele. E a mídia fez ele criar um monstro. Então, quando eu conhecia ele, eu via que não era aquilo lá. Falava umas merda? Falava. Meu ponto de vista, tá? Se ele não tivesse falado tanto e tivesse negociado a concessão da Globo, que no final ele teve que dar, eu acho que ele não tinha apanhado tanto. Se bem que é o seguinte, a corrupção no Brasil ela é sistêmica. Então, a máquina, ela é de moer. E ele é um cara que ele interferiu, é só você ver. Vamos pegar aqui o Correio que está na tua frente aqui, entende? Que dava lucro, agora está dando prejuízo. Então, ele incomodou muita gente. Tanto que nem você falou da imprensa também, a Globo, né? Com ele teve um prejuízo, então, assim, até acho que hoje ela não se levantou. É só você pegar aqueles memes lá, 11h59 faz uma matéria. Então, assim, só que graças a Deus o povo tá acordando nisso aí. Hoje ele está inelegível. Eu acho que ele não é candidato, eu acho que ele não vai conseguir reverter, até porque quem condenou ele falou por que condenou, e a direita ela vai ter que se unir para tentar derrubar a esquerda, né? Sim. E aí, o que eu fico pensando, dependendo do nome que surgir, vai dividir votos da direita, né? Que se não for uma pessoa só... Esse é o grande problema da direita no Brasil. Primeiro que ela não é unida. Né? Ela não é unida. E o brasileiro ele é muito pacato nesse sentido. Tá com o vizinho lá, o problema não é comigo. Então, assim, ele não se une. E quando tenta se unir, aí racha todo mundo, porque um acha melhor que o outro e não tem um plano futuro. Mas, e a esquerda é muito organizada. Acho que não só da direita, eu acho que o brasileiro não isso. Não faz isso. Quando eu falo assim, a direita hoje, como polarizou tanto, sim. Né? Então, hoje, ou você é PT ou você não é PT. Então, você pega lá o Centrão... Né? Eles racham, porque assim, eles deveriam se juntar, né? Deveriam se juntar. Vai muito do que vai me favorecer. Tudo. Você não tem noção. Várias, pega debaixo para secretarias, ministérios, Tanto que quando você vê algum prefeito, quando ganha, a primeira coisa que você vê são pessoas ou que trabalhou, sim, ou que ele deve favor. Né? Eu falava assim, até na minha campanha, lá atrás, que o pessoal vinha e falava, eu vou precisar de assessor. É lógico que é o seguinte, você vai tocar com os amigos, você não vai tocar com os inimigos. Porém, é o seguinte, é complexo. Dá um podcast bom. Porque, vamos marcar só para falar de política. Porque é o seguinte, eu não ouço falar isso, democracia, o país... Tem um lugar que não existe democracia, é no sistema eleitoral brasileiro. Não tem democracia. Na verdade, o Brasil, a gente não está vivendo uma democracia não, mas dentro assim, né? Não tem. No sistema mesmo, em si, né? Não tem democracia. Então, tem que negociar. Senão, você não é candidato. Eu acho que essa questão do Bolsonaro favoreceu muito a sua profissão também. Porque se falou muito em porte de arma, em arma de fogo. Até as pessoas achavam que todo mundo ia ter arma, né? Não é assim que funciona. Você acha que isso deu um boom para sua profissão também, essa questão? Cresceu e muito. Porém, é o seguinte, eu faço parte também do ProArmas. O ProArmas é a primeira e única entidade armamentista, né, que tem no Brasil. É o Dr. Marcos Polon, que é o deputado federal hoje, que é um dos fundadores, é o cofundador lá, e o slogan é o seguinte, não é sobre armas, é sobre liberdade. Então, o tiro no Brasil, ele sempre, desde a época do governo militar, o primeiro decreto que teve de Getúlio Vargas, na questão de restrição de calibres, ele já veio num viés assim, de dominar o cidadão. Então... Aí você pega os governos ditadores, o que eles fizeram? O passo é o seguinte, primeiro você restringe calibre, eu vou te ensinar o que é restringir calibre. Sim. Segundo, você dificulta o acesso ao armamento. E terceiro, você proíbe
e vem junto um confisco. Por quê? Porque um povo sem armas não consegue reagir. Então, quando você fala toda essa restrição de armamento, tem um viés ideológico. O que o presidente Bolsonaro fez? Ele veio, ele revogou o decreto de 1936, de Getúlio Vargas, sobre a questão de restrição de calibres. Foi quando ele liberou o fuzil para todo mundo, né? Que o pessoal ficou louco e aquilo endoidou e já ação no Supremo. Mas o que era? Ele já estava prevendo o futuro ali de que o povo pudesse, primeiro, fazer a defesa do seu lar, da sua propriedade privada, da sua família. Ele viu ali como uma visão que ia beneficiar a população, né? Isso, porque assim, um governo armado não tem ditador. Não tem. Então, assim, isso é uma coisa muito séria que eles vêm e a primeira coisinha vem a questão de restrição de calibre. Se você pegar o nosso referendo da lei que hoje rege o Estatuto do Desarmamento, que é a 10.826, antes foi feito um referendo. E 60% da população foi favor à população ter arma. E eles ignoraram isso aí e vieram. O que é a restrição de calibre? A arma, ela tem o projétil, né? Se você pegar, o pessoal fala bala, não é bala, é munição. Então você tem o estojo, a espoleta, a pólvora ali dentro e o projétil. Então, eles diminuem, pega os calibres menores. Nós temos no mundo quase 5.000 calibres, é muito calibre. Mas o que ele faz? Então, por exemplo, o 22, que é aquela arminha que... Então, o cidadão pode ter o 22, o 38, que era o que podia ter, um 22, um 38, uma 12 e uma 380. Isso aí, de 1936, tá? Nós estamos falando. Então, o fuzil, o cidadão nunca podia ter. Aí você pega, um fuzil, pega um R15, um 556. Nos Estados Unidos usa para matar esquilo, né? Vou falar polêmico, né? Sim. O cidadão de bem não pode ter, né? Mas quando você olha para o crime organizado... E assim, lá eles conseguem, porque o problema não é a arma de bem. Se a gente pegar hoje, o Brasil ele tem a legislação mais restrita, não é a maior do mundo, mas te falo que a legislação ela é bem restrita. Para você ter uma arma de fogo hoje no Brasil, e aqui a gente tem que diferenciar a posse e o porte de arma de fogo. A posse é você ter o direito de ter uma arma em casa. Então, questões relacionadas à arma de fogo, você não tem a propriedade no Brasil. Você tem a posse. O Estado te dá uma permissão de você ter aquela arma. Então, é diferente de ter uma propriedade. Que você comprou, ela é sua e acabou. Não é uma posse, você tem o direito de ter. O porte é você transitar com aquele armamento. Então, tem uma diferença aí. Porte é você portar uma arma de fogo. E a posse é você ter ela dentro da sua residência ou seu local de trabalho. Então, o que a legislação fala? Você tem que ter, no mínimo, 25 anos. Você tem que comprovar a ocupação lícita. Você tem que ter todas as certidões criminais, de antecedentes criminais negativas. Só não certidão de óbito. O resto você tem que ter todas as certidões. Tá? E você tem que ter uma... Lá ela fala declarar efetiva necessidade. Por que você quer aquela arma de fogo? Junta toda essa documentação. Você tem que ter um laudo do psicólogo, né? Que você está apto a manusear uma arma de fogo. Esse psicólogo ele é credenciado pela Polícia Federal. Eu acho que eu não teria. Você não tem habilitação? Acho que no psicólogo já... Você tem habilitação? Tem. Então você passaria. Tem não, amigo. Não tem? Não tem? Acho que nem lá eu vou passar. Mas é tranquilo, assim. É um teste que não é nada fora do... E um laudo que você está apto a manusear uma arma de fogo. Junta todo esse processo, protocola na Polícia Federal e vai pedir autorização de compra. Eles vão analisar tudo aquilo lá. Se for deferido o seu pedido, eles vão emitir autorização de compra. Você vai na loja, leva essa autorização, fala, eu posso comprar a arma, a autorização está aqui. Ele vai emitir a nota fiscal daquela arma. Você entra na Polícia Federal, faz o registro da arma. Aí vai sair o registro daquela arma. Hoje é com validade de 3 anos. Na época do Bolsonaro era 10. E quando sair o registro, já sai uma guia de trânsito para você levar aquela arma da tua residência, da loja para a sua residência. Então lá esse armamento vai ficar lá. Tem a previsão, se você quiser treinar com ela em algum estande de tiro ou clube de tiro, depois a gente vai explicar certinho a diferença, aí você emite uma guia de transporte, essa arma ela tem que estar desmuniciada e a munição guardada em compartimentos separados
e você vai lá e faz aquele treino. E você consegue tirar para você poder treinar. Então você acha que hoje, assim, a população em si, quem quer pode ir atrás e ter? Só que assim, sempre tem uma pegadinha, né? Então, porque assim, eu tô achando muito fácil. Sempre já tem ia uma tirar pegadinha. e já ia amanhã. Vamos pegar aqui na língua portuguesa. Declarar e comprovar. Declarar, você declara. Comprovar, você tem que comprovar. Então, na lei 10.826, ele fala que lá você tem que declarar efetiva necessidade. Então, seria, eu quero uma arma para fazer a defesa da minha residência ou do meu local de trabalho. Sim. Tá? Os tribunais superiores já mudaram esse entendimento. Não? Então, não é declarar, é comprovar. E a Polícia Federal, ela tem a discricionalidade de te conceder ou não. E isso é péssimo no Estado Democrático de Direito, porque se o delegado ou o agente responsável, aquilo dali, fala, achar que não é necessário. Não gostei, entende? Não gostei de você. Eu acho que assim, preencher o requisito é direito. E o direito, ele vem com responsabilidades e consequências. Então, isso ficou muito ruim. Na época do presidente Bolsonaro, o que ele fez? Ele baixou um decreto falando, considera-se efetiva necessidade estados que tenham cidade com índice de homicídio, não me recordo agora. Aqui na Viraí, você acha que já daria? Não. Porque tá feio aqui, hein, amigo, esses dias, hein? Mas isso é... E por que aumentou isso? Toda a questão de armamento, ela é minha visão, tá? Isso é comprovado. Chama efeito dissuasivo. O que é isso? Quanto mais armas, menos crimes. E esses institutos Sou da Paz, esse pessoal desarmamentista, não, é o contrário. Tanto que a lei de desarmamento, ela veio para quê? Para tirar a arma do cidadão de bem. Porque o bandido, ele não vai lá. Tá? Por quê? Se todo mundo assim, todos os caras malandros, os bandidos, na época do Bolsonaro, tinha, mas diminuiu. Por quê? Porque ele falava, porra, os caras estão comprando arma. Entende? Os CAC tem mais CAC, os caras estão indo pro clube, e aí? Nós tivemos um caso da menina esse dia aqui, na farmácia, que o cara entrou à noite dentro do carro dela. Agora essa semana, ontem, né, também invadiram a casa. Mas o que é o efeito dissuasivo? Ele vai falar assim, poxa, peraí, pode ter um cara armado na rua, e eu vou morrer. Ontem nós tivemos, só que um morreu, né, deu em confronto com a Kadoff, e o outro foi baleado pela polícia. Então, assim, o bandido, ele tem medo do quê? Ele tem medo de se aumentar a pena dele lá para 20 anos de cadeia? Não, porque ele sabe que não vai ficar. Medo de morrer só. Ele tem medo de bala. Pode pegar todos os vídeos que você vê na internet. A hora que o cara dá um tiro para cima, o bandido ele fica paradinho, ele corre. Ele corre porque ele tem medo. Então, o efeito dissuasivo, ele vem nesse cenário. Se você pegar lá nos Estados Unidos, se você levantar os índices entre furto e roubo, você vai ver que tem a diferença. Por quê? Porque lá... ele sabe, se você não tiver armado, o cara de trás pode estar. Então, o efeito dissuasivo, ele funciona. Estatisticamente, é alarmante, mas como eles vêm num ideológico de desarmar a população com um intuito maior lá na frente, eles vêm fazendo isso aí. Vêm restringindo, vêm dificultando. Mas hoje, compensa, assim, você ter eu falo que todo mundo teria que ter uma posse de uma arma em casa hoje. O porte, ele é um pouco mais complicado. Mais complicado, mais porque complexo. Envolve outros fatores. Mas a legislação não tem o que... 25 anos, idade mínima. Com 25, o cara ter todas as certidões dele, nunca respondeu nada, já dá uma filtrada. Porque aquela idade ali, 18, 19 anos, aquele cara doidão, louca e tal, alguma merda ele já devia ter feito. Mas o cara vai matar alguém. Sai que você compra uma arma. Você vai ter que fazer no Exército, demora, na época do Bolsonaro, tá? Era em torno de 6 meses para sair uma licença de uma arma. Eu brincava que se você comprasse uma arma querendo matar um cara, você virava amigo dele antes e passava à vontade. Ou morria antes, né? Então, assim, não tem. Se o cara quiser matar, ele vai comprar uma arma fria, ele vai pegar uma faca, ele vai pegar um carro. Sim. Né? Só que eles taxam que é isso aí. O porte já é muito mais complexo. Por quê? Você portar uma arma de fogo, ela envolve vários fatores externos. Então, assim, o que a legislação fala hoje? Primeiro, você tem que ter a posse, todos aqueles pré-requisitos, e você tem que entrar com um pedido específico de porte. Esse porte, você tem que comprovar que você corre risco de vida. Esse risco ele tem que ser atual, concreto, tá?
Por quê? Deram um tiro no meu carro. Estão querendo me matar? Entende? Pode ter sido um vandalismo, entende? Pode ser uma bala perdida. E aí, né? no seu caso, foi por isso que você começou. Isso. Eu entrei no mundo do tiro, porque como que eu me tornei instrutor, né? Eu sofri uma tentativa de homicídio. Sim, no seu caso foi isso. Aí o que eu quis fazer? Eu quis me especializar no tiro, porque eu já gostava. Eu sempre gostei. E nessa época você já tinha o porte ou posse? Eu tinha uma posse na empresa. Isso. Eu tinha uma posse de uma arma de fogo na empresa. Então foi a qual eu usei para fazer a minha Essa tentativa, atiraram tudo mesmo? Foi Sim, real? Isso, gerou um inquérito, foi balística, projétil, estojo. Mas te acertou? Não, graças a Deus não. Graças a Deus. Graças a Deus não, mas foram 2 indivíduos, eles vieram, e os 2 armados e revidaram, e eu tava com a arma, eu consegui atirar e você tinha a posse, mas você estava com a arma no meu momento local, ali. Foi no meu local de trabalho. Foi no local, achei que você estava na rua. Não, se eu estivesse na rua, eu tinha preso por porte ilegal de arma. E eu tinha morrido, né? Porque se você tivesse sem arma, você não ia se defender. O que eu fiz? Eu me abriguei e revidei os disparos, né? Foi bem tenso na época. Aí, o que nós fizemos? Isso foi bem antes, de 2017, tá? Foi bem antes Nós fundamos um clube de tiro aqui, juntamos uma galera, fizemos todo. O nosso clube é lindo. Até convido o pessoal, se quiser, lá conhecer. Qualquer um pode ir lá conhecer? Qualquer um pode. Aí tira as licenças. Então, eu fui para São Paulo, fiz um curso de formação como instrutor de tiro e fui me especializar. Aí, dentro disso aí, eu fiz vários cursos, não só de instrutor. Eu sou instrutor de APH também, em combate, que é você tomar um tiro ali, os primeiros socorros ali a gente faz também. Eu sou instrutor de tiro e instrutor de tiro desportivo, credenciado dentro do Exército Brasileiro, e eu sou DSO, que é um árbitro de tiro esportivo. Porque é que assim, a gente estava na posse, depois gente, 2 TDAH conversando, vai a gente vai entrar a conversa no tiro, toda. E o tiro desportivo é assim, a primeira medalha olímpica de ouro que o Brasil teve foi no tiro desportivo, em 1920. Então, assim, é um esporte. O tiro desportivo é um esporte. É antigo esse esporte. Então, sempre teve. É que daí, na época do presidente ali, ele ampliou, ele liberou essas armas. Aí o pessoal, poxa, agora posso ter fuzil. Então, na verdade, sempre podia ter. Até na época do governo passado, na Polícia Federal, você podia ter 6 armas. Aí foi reduzido para 4. Hoje é 2 armas. Tá? Então, o que o governo novo fez? Hoje, quais armas que podem ter essas 2? Quais são? Hoje, o que ele fez? Na época do Bolsonaro, você podia ter 120 armas do atirador desportivo. Você podia ter 120. O governo novo foi lá e reduziu para 4. De 120 para 4. Só que era 120 no tiro desportivo, 120 na caça, e tinha a coleção que não tinha limite. Que são os acervos. É como se eu tivesse 3 armários dentro da minha casa. Depois eu vou te explicar certinho. É que a gente vai abrindo os parênteses aqui, mas quem coleciona, em algum momento ele pode usar a arma dele também. Não, a arma de coleção é arma de coleção. E a arma não pode fazer uso. A arma do tiro desportivo você não pode usar como defesa também. Você não pode usar como defesa. Mas eu duvido, se você está em risco ali, você não vai usar. Aí é que entra vários outros fatores que eu vou te explicar certinho. Então, assim, hoje, como que era antes, na época do Bolsonaro? Na época do Bolsonaro, ele liberou o porte de trânsito para os atiradores. Então, você, do local de guarda do seu acervo ao local de treino ou competição, eu ia treinar no clube, competir, eu ia no Brasil todo. Você podia levar uma arma curta, alimentada, carregada, pronto uso em todo o território nacional, independente do horário, independente do itinerário. Para fazer a defesa do seu acervo, que era aquelas armas que você tinha. Então, assim, com aquele decreto do Bolsonaro, embora falava que você não podia usar as armas do clube para defesa, se acontecesse naquele trajeto ali, você juridicamente você estava um pouco mais tranquilo. Sim. Agora, na tua casa, você tinha que guardar as armas desmuniciadas, né? Então, essa arma tinha que chegar e guardar tudo desmuniciado. Para evitar problema, o que a gente fazia? Eu tinha uma posse de uma arma de fogo registrado na Polícia Federal para fazer a minha defesa e a defesa do meu acervo. No trajeto, eu tinha uma arma curta que eu podia fazer a defesa do meu acervo.
né? Então você tinha ali. Hoje não pode mais. Hoje acabou o porte de trânsito. Atenção, atiradores, não, o porte de trânsito hoje não é válido mais. Ah, mas eu tinha as guias lá atrás. Não é válido mais. O pessoal vai preso. É bom reforçar isso aí. Vai preso. Agora já estão mais espertos, né? Mas assim, teve gente presa. Teve amigo meu aqui na Viraí preso que desconhece. Até provar, né? E assim, a legislação ela muda muito. Constantemente, eu tenho a lei, eu né? tenho o decreto, eu tenho a instrução normativa, eu tenho os colóquios do Exército, é muito... E falando nessa questão de ser preso, né? Já aconteceu isso com você também ou não? De ser preso por conta de arma, alguma coisa? Sim, já fui abordado e fui conduzido para a delegacia. Não cheguei preso, mas abri um inquérito a apurar de porte ilegal se eu estava transportando aquela arma legalmente ou não. E era legalmente ou não? Sim, eu tinha toda a documentação. Tanto que eu não fui preso na delegacia porque o delegado entendeu, entende? E isso, N casos no Brasil inteiro. Alguns casos, o pessoal foi preso, teve que pagar fiança, sair lá na frente. Porque, assim, eu já atendi vários casos. Lembra que eu te falei que eu era do ProArmas? Sim. Então, o ProArmas, ele presta uma assessoria. O ProArmas, você tem que se filiar a ele. Você filia, ele te presta uma assessoria jurídica. E como eu sou o coordenador aqui da região, o cara ia preso, acionava, a gente ia lá e dava um apoio jurídico. Certo. Para tentar, porque, assim, era uma bagunça. Mesmo as forças não conseguiam entender. Só para você ter uma ideia... Depois dos decretos, 1 ano, 2 anos depois que saiu uma normativa interna falando para eles, o atirador pode levar uma arma curta. O pessoal estava indo preso, gerando um transtorno enorme para atiradores. O cara ia competir, ele ia preso antes de ele chegar no treino lá, você imagina. E assim, essas competições são nível estadual, nacional, estava causando um transtorno enorme. Porque a pessoa nem estava na cidade dele, de origem, nada, tá doido, né? Imagina o transtorno com criança dentro do carro, e ali o cara ir preso. Foi bem tenso. Foi bem tenso. Hoje acabou tudo. Então, o governo atual, ele revogou tudo isso aí. Dificultou muito, muito, muito. O tiro praticamente parou. Os lojistas dá dó, assim. Só para você ter uma ideia. Que afeta, né? Tem um pessoal que sobrevive vendendo. O ProArmas fez um levantamento, gerava mais de 3 mil empregos. Não, 3 mil? 3 milhões de empregos. No Brasil, essa cadeia, lojista e os clubes de tiro, que envolve muito. Envolve... lá dentro você tem os instrutores, eles têm loja, né? Os clubes têm os funcionários. Sim. E tem muito clube. Abriu muito clube ali na época do Bolsonaro. Bem trágico. Bem trágico. Mas o tiro não vai acabar. A gente fala que não pode desanimar, tem que ir para cima. Eles vão dificultando e a gente vai lutando. Vai procurando brechas também, né? Dificultou muito, 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 muito. Você não... assim... Mas é aquilo que eu falei agora há pouco, que beneficia o governo de certa forma, as pessoas desarmadas. Porque qual o motivo? Ele tem medo, né? De limitar tanto o cidadão de bem. Tem medo. Tem medo. O Estado hoje te dá segurança? Não. Você se sente segura Não. hoje? Se você entrar um cara dentro da sua casa hoje, você ligar para uma viatura da Polícia Militar, quanto tempo você acha que essa viatura vai chegar dentro da sua casa? Cara, vou falar bem a verdade pra você. Eu me surpreendi, assim, porque pessoas próximas a mim tá passando alguns problemas, né? Aqui dentro da cidade, né? A gente tá vendo uma onda de furto, de roubo, tal, até sequestro. Uma amiga minha foi sequestrada esses dias. E assim, foi muito rápido, mas isso é porque a gente tá no interior. Isso que eu ia te falar. Na Viraí, né? E assim, na Viraí, a população não tem noção o quanto na Viraí é bem servida na área de segurança pública. Sim. Tá? Eu gosto muito da segurança pública. Nós temos aqui o Conselho Comunitário de Segurança, que é um conselho bem ativo. Nós temos muitas forças policiais aqui. Nós temos delegacia regional da Polícia Federal, nós temos delegacia regional da Polícia Civil, nós temos o presídio, que agora eles são policiais penais. Nós temos uma força de segurança pública muito grande na Viraí. E acho que é por isso que está tão rápido resolvendo os casos, alguns recuperando os veículos de forma rápida. A Polícia Civil, né? ela é muito ativa aqui. A Polícia Militar é muito ativa. Foi instalada agora 140 câmeras dentro do município. Isso aí Sim, ajuda muito. Fundamental. Lembra do efeito dissuasivo que eu te falei? Então, assim, já derrubou homicídio
em cima disso aí, vários outros crimes, porque é um serviço de inteligência que você tem que fazer. Esse pessoal que rouba, que estava furtando caminhoneta, eles estudam a vítima, ele não chega do nada. Do nada, assim, né? Então Literalmente. você consegue identificar. A gente vê por esse último caso, né? Lógico que eu acompanhei através das redes sociais ali, de jornal e tal, mas tudo indica que eles estavam estudando aquele pessoal faz horas, Então, ao ponto de deixar a pessoa refém até o veículo se deslocar, tudo. Não, tinha um estudo ali. Então, assim, isso nós estamos falando do interior, mas você pega a cidade grande, você Quanto pega tempo leva para uma chegar um área socorro, rural. né? Então, por isso que eu sou favorável à posse, que a posse, ela vai te dar um socorro imediato ali. Principalmente, que nem você falou, áreas rurais, né? Também, e hoje você não... É muito complexo. Então, você pega uma mãe que está lá, o marido foi viajar, ou ela é solteira. Porque o que o pessoal pensa assim? Você escutou um barulho, você acendeu a luz, o cara começou a chutar a porta da sua casa. Aí você fala, tem gente aqui, o cara está chutando a porta. A pessoa trava, entende? A pessoa trava, você vai lembrar de... Então, assim, se você tem uma arma em casa, corre pro quarto, tranca a porta e fala, vem. Dá um tiro para você ver, o cara corre. Aí dá tempo de você acionar. É lógico que assim, ao mesmo tempo também, você não pode dar brecha. Porque a arma, eu falo, ela é uma falsa sensação de segurança. Né? Não adianta você achar que você tem uma arma lá no guarda-roupa, desmuniciada, né? E que daí você escutou o barulho, você vai correr lá, você vai pegando. Não dá, entende? Ela é para situações específicas, de você poder pegar e fazer ali e ter a defesa. Mas eu recomendo e falo, tenha uma arma em casa que salva a vida. No meu caso, salvou minha vida, eu recomendo. Recomenda, né? Hoje, para fazer essa parte de aula com você, qualquer pessoa pode? Como que funciona isso? Hoje, o que a legislação fala? Então, nós temos 25 anos, né? A idade mínima. E você é igual à autoescola. O instrutor de tiro, credenciado pela Polícia Federal, ele é proibido de dar curso. Senão gera um certo conflito ali. Eu te dei o curso e te passei. Então, como eu sou instrutor de tiro, eu tenho uma licença que eu posso dar o curso de tiro para você ir lá e fazer a prova. Então, a prova de tiro, ela é teórica e prática. Então, você tem que entender legislação, nomenclatura de peça, norma de segurança de estande. Então, você vai fazer a prova, passou na prova, aí você vai fazer a prova prática de tiro. E hoje, para fazer essa aula com você, qualquer pessoa tem acesso? Qualquer pessoa tem acesso. Qualquer um, desde que ela não seja menor de idade. Tem que ter os 25 anos já para fazer as aulas ou maior de 18? O meu público, ele tem pessoas que já tem posse. Porque assim, a gente tem vários cursos, né? Então, você tem um curso inicial, você tem um curso mais profissional, você quer fazer um curso noturno, você aprender a atirar à noite. Então, são vários cursos. Então, assim, eu não quero comprar uma arma de fogo, mas eu quero aprender a atirar. Nós temos o curso. Não, eu vou fazer uma prova lá que eu quero uma posse de arma de fogo na Polícia Federal. Então, você vai fazer o curso ali de posse. Geralmente, eu faço em turmas, né? Então, eu faço ali no mínimo 6 pessoas. É um dia inteiro de curso. Metade é prático, metade é teórico e à tarde é o prático. E são quanto? É questão de horas, dias? Dá mais ou menos 8 horas, é um dia inteiro. Então é 4 horas de... Só em um curso eu já saí de lá tirando? Sim. Bruno... Sim, e a gente... Não dá pra me ter arma, porque senão o Bruno vai baixar a tampa do vaso e já vou pegar. Quem não baixou? Fazer que nem a Michelle. Isso é um ponto que você falou que é muito interessante, que é o que o pessoal não entende. Sim. Que você ter uma arma de fogo tem aguinha que você tem, né? É o contrário, tá? É o contrário. Você fala, eu vou ficar mais bravo. Não, pelo contrário. Você vai ficar mais calmo. Você obriga a ficar... Se um pincher latir pra você tem medo? Eu tenho. De pincher, sim, amigo. Se falasse um cachorro maior, não teria, então, mas assim, de pincher... tem essa lenda urbana que fala assim, não, porque daí o cara armado no trânsito, ele já vai dar um tiro no outro cara lá e vai. Vamos lá, o cara 25 anos, não fez nenhuma merda. Ele teve que gastar um dinheiro, ir no psicólogo, fazer prova de tiro. Ele pegar aquela arma ali e falou assim, eu não posso fazer uma merda. Desculpa, pode falar? Né? Pode falar. Senão eu vou perder aquela posse. Porque geralmente o cara que compra é o cara que gosta e ele quer zelar por aquilo dali. Quer manter, né? Então, assim, não tenha dúvida.
a própria pessoa que tem um porte, lembra que o porte é muito mais difícil de você conseguir, Sim. E ele tem as suas restrições também, porque assim, você não pode ingerir bebida alcoólica, não pode entrar em aglomeração de pessoas, bem complexo, órgão então. público. A guia é R$ 1.580, então assim, ele vai gastar ali uns 3 mil para conseguir um porte. Se o cara xingar ele no trânsito, ele fala, ô, meu amigo, desculpa aí. Se o cara chutar a porta dele, ele vai estar com a arma aqui em cima do colo aqui e falar, cara, vai embora, eu não quero rolo com você, entendeu? Eu acho que pessoa que vai atirar, é que nem você falou, ela passaria por cima com o carro, ela sairia no soco. Mas esse que não é que você tem a arma que você vai ficar muito mais magro. Sim. Tem aquelas pessoas inconsequentes? Tem. Só que ali, aquele limite de 25 anos, ele já filtrou muito, tá? E outra, se ele querer fazer, ele tá morto, porque depois ele nunca mais vai ter uma arma de fogo. Porque a hora que ele for querer comprar lá na frente, a hora que ele tirar os antecedentes criminais dele, vai bloquear. Então, assim, tanto que os índices são, não tem índice de criminalidade com arma legal. Não tem índice de furto com arma legal. Se você pegar os índices de homicídio, não tem, eu estou falando no universo de armas, estatisticamente, certo. tá? Então, hoje a gente tem ali 1.800.000 a 2 milhões de CAC no Brasil. Na Polícia Federal, nós devemos ter ali mais ou menos uns 2 milhões de posse de arma. É só cruzar as estatísticas, só que não tem. Entende? É muito restrito esse acesso, porque senão você quebra o discurso desse pessoal aí. Não, tem que limitar as armas, tem que... Não, o bandido não pode, não, lá na Maré não pode... Na favela não pode entrar, não. Lá deixa eles lá no E a gente acompanha paralelo. esses jornais, né, maiores aí, né, lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Quando você vê a polícia entrando em confronto com os bandidos, na maioria das vezes os bandidos têm armas, eu poderia dizer maiores, melhores do que dos policiais. É armas proibidas. E você sabe como que eles conseguem Sim. essa arma? Ó, nós temos armas permitidas, Sim. armas restritas e armas proibidas, tá? Então, a diferença da permitida para restrita é o calibre da arma. Sim. O que é uma arma que ela é permitida ou restrita? Quando o projétil sai da boca do cano da arma, é medido em joules essa velocidade. Então, hoje na arma curta, 407 joules acima, ela é restrita. E na arma longa, 1.620 joules. Então, ali que é a diferenciação de uma arma de fogo permitida para restrita. A proibida, aí já é um uso exclusivo lá do exército, uma .50. E né? são essas que os bandidos armas, têm acesso. de grande poder de fogo. Então, aquelas armas de metralhadora fixa, aquela .50 que matou aquele cara em Ponta Porã, o Rafato lá aquela vez, lembra? Lembro. Então, são armas com grande poder. Armas automáticas, não é semiautomática. Arma automática, essas armas são proibidas. Como que eles compram? A droga não chega lá? Vem junto. Entende? Então, vem de outros países. Eles fazem a importação. Eles fazem essa importação aí. Então, às vezes vem junto com droga, às vezes vem só carro com arma escondido dentro. E assim, eles estão muito bem. E não é arminha 38. Vai vender um 38 lá na favela, se alguém quer comprar. Não quer. Entende? Ele vai querer ali calibre grosso para poder matar mesmo esse pessoal. Ô, Adriano, você acha... que eu tenho uma visão, mas a gente troca ideias e chega no consenso. Hoje, na minha visão, tá, Fernanda, eu acho que o governo ganha muito com essa entrada de droga e de arma dentro do nosso país. Porque você acha que não teria como reforçar mais a segurança nas fronteiras, tudo? Um exemplo, Ponta Porã. Aqui em Salto a gente tem uma dificuldade maior, porque você sai ali, né, já tem a receita e tal. Sim. Você vê que é mais restringido, mas em Ponta Porã já não é tanto. O Brasil hoje, a fronteira dele é enorme. Sim. Né? Então, assim, você nunca vai conseguir fazer. Cessar, nunca. acabar. Vou fazer igual o Trump quer fazer um muro lá com o México. Não vai fazer. A extensão é gigante. Como que você faz? É fácil. Na teoria, é fácil. Porém, envolve muita coisa. Então, se você pegar o PCC hoje, o PCC está dominando o nosso país. Como que ele está dominando? Você sabia que o PCC hoje paga cursinho para o pessoal fazer faculdade, paga cursinho para o cara ser delegado, para o cara ser juiz, né? Se você fazer um serviço de inteligência ali, é que não é mais muito sua área, mas... Então, assim, ele está infiltrado hoje. Então, envolve muitos... Tem escritório de advocacia... Literalmente, crime organizado. Tá mais organizado que qualquer outra coisa. E eles não... Como que foi o boom que eles explodiram? Eles tinham uma dificuldade em lavar dinheiro.
Então, hoje eles aprenderam a lavar o dinheiro. Então, assim, é uma organização pesada. Mas vamos pegar aqui para o Mato Grosso do Sul. O que é o maior tráfico que nós temos? Tráfico não, que seria descaminho, cigarro. Sim. Tá? Como que você acaba? Diminui o imposto. Se você pegar a logística do cigarro hoje, a corrupção ela vem, então assim, eles vêm corrompendo agentes, né, da segurança pública, tanto que direto tem operações aí. Sim. O que você faz? Abaixa o imposto. Olha como que é um efeito dissuasivo. Peraí, eu tenho que gastar com a segurança pública lá na fronteira, eu tenho que gastar com operação, eu tenho que gastar, então, peraí, eu vou diminuir. Quanto que está no Paraguai? Eu vou colocar o mesmo valor aqui dentro. Se o cigarro for o mesmo valor daqui, de lá, eu vou importar? Eu vou correr o risco de vir? Não. Mas por que não faz? Estou falando uma canetada. Sim. E se você pegar, faz as contas, o tanto que gasta com ali da questão da arrecadação de imposto. Tô te dando um exemplo. O da droga é simples. É só fazer igual alguns países fazem aí. Pena de morte. O cara vai pensar 2 vezes. Não tem o que fazer. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Pega os países que tem pena de morte lá para... E ver o índice, né? De vez em quando caem uns brasileiros lá. Que daí o pessoal tenta trazer para cá e o cara acaba morrendo lá. Vê o índice. É isso. Vai acabar? Não vai acabar. Mas vai diminuir. Se você pegar o presidente de El Salvador lá, olha os índices de criminalidade baixou por quê? Sim, Porque ele foi preso, já mandou, deu recadinho para os caras, falou, até aqui foi, entende? Daqui para frente não vai ser mais assim. Só que mas aí que tá. Eu falar que nem aquele ditado, eu tenho para mim que o governo ganha muito, é muito dinheiro envolvido, ao ponto, eu falo do Brasil, tá? Ao ponto deles falam, não, vamos parar com isso aqui, vamos colocar regras, porque quando você vê que para o cidadão de bem coloca tantas regras e restringe tanto, e para os bandidos não, alguma coisa o governo ganha com isso. Não é que... Como que ele ganha? Hoje eu vi uma reportagem que 40% dos candidatos tiveram influência do crime organizado. Como que ele ganha? Ele é financiado. Entende? Ele financia. O que o Dino foi fazer lá na... Entendeu? O Dino foi fazer. Entende? É assim, esses caras financiam os políticos. E daí vai fazer leis e que vai favorecer. Na questão específica do armamento, é um plano de poder. Entende? Lembra que eu te falei que é a fase? Vou diminuir calibre, sim, vou restringir o acesso, vou proibir e depois vou tomar de quem teve. Esse governo, ele tentou fazer. Ele fez um recadastramento das armas que ele queria fazer um confisco. Se não fosse os parlamentares de direita bater em cima, ele tinha tomado todas essas armas do pessoal que comprou. Nós corremos um sério risco de perder essas armas. Aí o que eles fizeram agora? Era 10 anos o registro das armas, eles baixaram para 3. Baixaram para 3. E o atirador desportivo, para mim, manter o que eu tenho, o custo é alto. Por quê? Agora eles fizeram 3 níveis. Atirador nível 1, 2 e 3. O atirador nível 1 ele pode ter 4 armas. Ele tem que fazer 12 competições. Ele tem que fazer 4 competições, 4 presenças no clube por ano. É pouquinho, beleza. O atirador nível 2, ele pode ter 8 armas. Ele tem que fazer 12 presenças no clube por ano, mais 4 competições. E o atirador nível 3... ele tem que ter 20 presenças por ano e 6 competições nacionais ou internacional. Porém, o primeiro decreto era por calibre. Então, ele tinha que pegar um atirador nível 3. Hoje eu sou atirador nível 3. Eu tinha que fazer 20 presenças do calibre 22. 6 competições nacionais no calibre 22. Eu tinha que fazer 20 presenças no calibre 38. O custo era alto. Aí, assim, para que isso? Para te desanimar, para você poder vender ou entregar o armamento. Porque a legislação fala, ou você vende o armamento e transfere, ou você tem 90 dias para entregar. Então, essa questão de restrição não é questão de segurança para o cidadão. É uma questão de plano de poder lá na frente, para dominar. E até, eu acho que daqui a um tempo, nem o podcast vai poder ter mais, porque eles estão querendo regulamentar. Por quê? O que é o medo deles? É isso aqui, é explodir a mente da população, que fica às vezes ali só assistindo.
Fica assistindo uma novela, um negócio, o Reborn Ou lá. um entende? jornal que só fala a favor do governo. E boneca Reborn com o maior escândalo de corrupção que estourou agora do INSS. Você pega uma fraude lá que... As bets também já abafaram. Tem um cara fora, um dos cabeças, que tem um vídeo dele falando que deu 3 bilhões pro Lula. Para aprovar, porque eles regulamentaram lá atrás. Sim. Isso aí é só um teatro. Por que vocês estão? Porque vocês regulamentaram. O Senado já deu uma regulamentada E nisso eu aí. acho que foi desde a época do Temer, né? O Temer já. E assim, libera. Entende? Os Estados Unidos não lucram com cassino? Libera, todo mundo faz. Só que você concorda que o problema é muito mais crônico? Sim. Não teria que ter ali nas escolas já um projeto falando, é vício o jogo. Mas é por isso que eu falo, favorece o sistema. Sim. E quando favorece o sistema, para que ele vai colocar limite nisso? Não tem como restringir. Hoje, eu estou no 3º ano de Direito. É assim, você não tem mais direito nenhum. O judiciário nosso acabou. Acabou. Nós temos justiça aqui em primeira instância. A hora que você subiu, pega o desembargador de Mato Grosso do Sul. Estão presos os caras, usando tornozeleira, vendendo sentença. Então, assim, acabou lá em cima. O direito é só ali na teoria, porque na prática em si eles não estão respeitando. Então, quando você vê qualquer coisa relativa a isso, você fala, não, mas favorece. Ou favorece por um plano ideológico, ou favorece porque ele financiou o candidato, entende? Ele vai financiar essas doações de campanha. Você acha que o cara doa de bonzinho? Não, doa visando algo lá na frente. É isso, não tem... E isso não acontece muito longe, né? Não acontece só... É sistêmico. Em presidência, não. Acontece até em nível de prefeito, a nível regional. A corrupção no Brasil, ela é sistêmica. Ela é sistêmica. É o mesmo jeito que acontece aqui, acontece lá em cima. E é o seguinte... É o mesmo modo operante. Só que quando a gente fala dessa questão da corrupção, e lembrando, voltando no início do podcast, quando você me fala, Fer, eu saí para vereador, mas as pessoas vinham perguntar se eu ia dar gasolina. Sim. Entende? Então a corrupção tá no povo, tá nas pessoas. Tipo assim, beleza, o Joãozinho me deu uma gasolina, vai lá, pega a gasolina, enfia no teu carro, mas na hora que for votar, não vota nele, cara. Isso que as pessoas têm que entender. Mas isso, são duas vertentes. Uma é o seguinte, primeiro, você ganha dinheiro depois lá e você vai, entende? Ele tem essa mentalidade, mas você vai ter o salário, depois você tira esse dinheiro, sabe? Aí ele vem nessa ideologia aí que muitos, ele pede achando que é obrigação sua de você poder fazer, né? E a outra ele vem achando que é o seguinte, não, eu vou ganhar o quê? Eu não ganho nada com isso mesmo, então ele perdeu a credibilidade. E é a mesma pessoa que depois vai pro classificado falar da saúde, é a mesma pessoa que vai falar da segurança pública, é essa pessoa que vendeu o voto, que ela acha que ela não vou ganhar nada com isso. Você sabe uma forma que eu depois... É que assim, no começo eu era meio ríspido, aí depois eu via e eu falava, não, beleza, isso aqui é R$50, eu te dou. Só que é o seguinte, durante 4 anos você nunca mais vai me pedir nada. Eu tô comprando seu voto vai ser meu daí. Entende? Aí você não... Só eu falar isso, a pessoa já ficava... Porque ele esquece que ele tá lá para representar, entende? E que como que ele vai se corromper? Só que hoje, infelizmente, se você... não tiver uma estrutura de campanha, se não gastar dinheiro, porque o sistema é muito complexo. Se eu te falar coisa aqui, você vai cair duro dessa cadeira. Pode falar. Por isso que nós temos que pegar um podcast só de entende? É tudo errado. Tudo errado. E ninguém tem coragem de falar. Esses dias, porque assim, quem cresce trabalhando, ralando, é muito difícil. Tipo assim, hoje no Brasil, falar, não, eu tô uma vida estável, eu tô com dinheiro guardado. Trabalhando honestamente, no mundo que você vê o dia inteiro propaganda de bet, ganha, joga o tigrinho, não sei o que, não conversa mesmo no Instagram nosso, se a gente for lá nos arquivados, tem várias propostas pra gente divulgar, entendeu? E eu escolho não, porque eu acho ruim, eu acho uma coisa muito ruim, porque tem pessoas que
entende e fala, não, eu não vou optar por isso, mas tem pessoas que estão passando necessidade e falam, putz, se eu investir esse dinheiro da água aqui, da luz, eu vou lucrar e eu vou fazer uma compra. Então, a gente escolhe não. Só que, infelizmente, você vai ver que dentro do país, as pessoas estão corrompidas. E aí, esse dia eu deitei lá em casa, quando estourou esse negócio da Beth e tal. Eu falei, cara, como crescer? A gente está trabalhando, nós estamos ralando, né? Crescendo, assim, um passo devagar e tal. E aí, você vê pessoas ganhando rios de dinheiro com isso. Pessoas que postam, influenciam outras pessoas a jogarem e tal. E aí, quando você vê a Virgínia falando dentro de uma CPI, com senadores em volta, eu fui assistir, eu fiquei horrorizada. Não, eu não sabia. O que é conta demo? Não sei. Eles me mandavam uma conta fake pra me jogar, mas eu não sei. Pelo amor de Deus, cara. É a mesma coisa que colocar aquele filtro de palhaço na cara da gente. E aí você fala, putz, eu tô trabalhando, eu tô ralando, eu tô tentando. Aí você fala, não. O brasileiro, ele é muito esforçado, porque é revoltante. Se você pegar hoje, o Estado... Vamos pegar aqui, da tua renda hoje, dependendo da alíquota, assim, não precisa ir longe não. Quem ganha mais que 5 mil, desconta 27,5. Vou fazer uma conta besta. Então, descontou 27,5 do seu salário. Tudo que você compra, em média, é 50% de imposto. Estou jogando baixo. Você tem noção que o Estado hoje fica com 70% da tua renda? Mas beleza, se ele te retornasse em saúde, educação, segurança pública... O que você tem que fazer? Você tem que ter um plano de saúde, você tem que, às vezes, pagar uma escola particular, você não tem segurança. Aí, você quer ter o direito que está lá na Constituição, entende? E você não pode ter uma arma para você poder fazer a tua defesa. Aí você ficar na mão de uma pessoa que, não gostei de você. Não... Só que tudo isso é assim, eles fazem estrategicamente. Não, mas eles são burros. Não, eles são muito ardilosos. Muito ardilosos. Sim. E a população está desacreditada. Os índices, se você pegar hoje na eleição, o tanto de gente que não vai votar é gigante. Porque as pessoas... Cara, eu fiquei impressionada aqui com o Naviraí. A abstenção é enorme. Nós tivemos 10 mil eleitores que não foi votar. Entende? E o que acontece? Às vezes tem candidato bom que ele não consegue, ele não tem uma estrutura para ele poder ser alavancado ali e não tem. Porque é aquilo, uns são financiados. Para você ser financiado, você tem que se corromper. Se a pessoa não quer se corromper, de onde ela vai tirar mas dinheiro? Tem o dinheiro do fundo, eles roubam tudo. Dinheiro do fundo. Nós temos que fazer uma hora aqui um podcast sobre política, para mostrar para a população ver o que é. Porque não vem, dinheiro de fundo partidário não vem. Não vem. Agora, nessa eleição, dinheiro, agora não vem. Eu acompanhei vereadores que realmente trabalhou com sangue. Tipo assim, eu vou ganhar se eu puder, se for para me ganhar, jogando limpo, com caráter. Mas aí, o partido vai te mandar tanto. Chegou no dia, cadê o dinheiro? Não chegou. Entendeu? Então, você vê, quando você começa a trabalhar, e eu falo assim que a faculdade, ela abre muito leque, essa é a mente da gente, porque dentro da faculdade de Direito tem a política. Conhecimento, João 8:23, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E é realmente isso, se a pessoa for estudar, se a pessoa pesquisar. E por muito tempo eu falava assim, não quero me envolver, não gosto. O Bruno sempre escutou muito sobre política, podcast e tal. E eu falava, não quero, não gosto, não tem sentido. Mas se a gente não for lá e se envolver, estudar, pelo menos, para você não se corromper, para você não vender um voto mínimo, o que vai virar? Se os de bem não entrar, vai ficar na mão dos malandros. Vai. É isso que eu falo. Entendeu? E aí, o que acontece? A política ficou tão com uma coisa assim... E a gente fala sobre política, gente, porque... sobre porte de arma. Mas para você ter um posse de arma, depende da política, depende do governo. Então, tudo é ligado à política. Para você ter um imposto hoje menor, diminuir, depende do governo. Entendeu? E aí, o que o governo faz? Não, eu vou te dar um Bolsa Família, eu vou te dar um vale, eu vou te dar... Você tem quantos filhos? 3, 5? Não, peraí, vou te dar 150 por filho. Amarra as pessoas. Não é amarra, ele está escravizando. Escravizando. É isso. Você pega o MST, é uma massa de manobra. Entende? É uma massa de manobra de um pessoal que invade a propriedade privada. Invade. Sim. E o povo está perdendo a paciência. Entende? E eles não sentam para resolver.
Aí quem quer o mal? O mal aí é A sempre pessoa- o cidadão de bem que que vem, tem procura, que tem a e tenta fazenda, que fazer tem tudo. e não dá certo. Então, assim, é muito complicado. Você vê arma de fogo, nossa. Aí eu fico indignado que tem pessoa que, não, eu não quero arma. Beleza, não compra. Mas por que você vai ser contra um cara que vai ter, que se ele fizer alguma coisa, ele vai ser... Responder criminalmente, responder. tudo. O que para um cara mal com arma? O que para? Um cara mal com arma de fogo. Só se ele encontrar outra pessoa. Um cara de bem com arma de fogo, entende? Não tem outra coisa. Graças a Deus, no Brasil, nós não temos aqueles doidos, entende? Que entra e sai matando todo mundo. Aí, você pega e fala assim, não, mas é a arma. Não, por que aqueles caras entram e matam lá, todo mundo nos colégios? Bullying. O problema não é a arma, o problema é o bullying. Então, vamos tratar o bullying, entende? Vamos tratar. Acho que teve um caso, um tempo atrás, né? Que o rapaz entrou na escola e atirou nas crianças ali. Isso. Aí, assim... Aí você vai buscar o histórico dele realmente. Agora, você quer dar uma segurança? Beleza. Dá um curso de tiro para os professores e deixa todo mundo. Não é obrigatório. Quem quiser ter uma arma, beleza. Ou pelo menos um segurança na escola, né? Mas não já dá ajudava. Conta, porque se você botar o cara lá, o outro ele vai pular o muro, ele vai estudar, entende? Então, como que você quer? Coloca um professor... Olha lá, quem quiser, professor tem direito a porte de arma de fogo, ok? Concedida ali pelo Estado, sem custo. E o professor que quiser, beleza. Ele vai estar fazendo a segurança de quem? Das criancinhas, mas não. Eles não pensam na segurança, na coletividade. É tudo ali uma massa de manobra. É muito, muito complicado isso aí. Então, a gente que está ali, que gosta do esporte, você vê com o outro. E assim, tem pessoas, às vezes, instruídas... Pessoas de dentro da segurança pública que são os armamentistas. Na cabeça dele, eu fiz o concurso, eu fiz o psicólogo lá, eu posso ter arma, ele não pode ter arma. Até que ponto, né? E trabalha para... É um tema muito complexo, entende? Eu estudei bastante sobre isso aí e eu sou favorável hoje, sim, de você ter a posse de arma de fogo ali. Volto a falar, o porte já é muito mais complexo. Vou te dar um exemplo. Você imagina, eu tenho o porte, tá? Aí eu tô ali saindo do colégio para buscar minha filha. Sim. O cara veio assaltar. Eu troquei tiro com o cara. Qual a chance de eu acertar pessoas no entorno? Imagina o meu psicológico de eu revidar um assalto e eu atirar numa criança. Entende? Eles não pensam isso aí. Por isso que quando você tem o cara que quer ali o porte, ele tem que ser realmente mesmo restrito. E não adianta só você liberar, tem que saber manusear, saber as consequências, entende? Aí você pega as próprias forças de segurança pública, tem forças que eles não têm treinamento, entende? Pega aqui várias forças hoje, eles trabalham, isso é uma ferramenta deles, mas o Estado não capacita. Às vezes ele precisa comprar, vou te dar um exemplo, às vezes dá 50 munição por ano. Entende? É uma coisa que você tem que treinar. Você tem que estar ali com um treino em cima daquele armamento. Eu já vi casos de forças ficarem 3 anos sem treinamento, 4 anos, 5 anos. Aí no momento ali de defesa ou defender alguém, né? Então, assim, o Estado, ele tá... Por que eu estou falando isso? Porque o Estado, ele não está nem aí. E o que você quer dizer é que a pessoa que fez o curso, que tem o posse ou aporte, ela está mais preparada, muitas vezes, não, né? Assim, não vamos generalizar, mas muitas vezes mais preparada. Às vezes é até errado. O pessoal fala assim, os atiradores desportivos lá sabem atirar mais que a polícia. Não é isso aí. Tanto que é totalmente diferente. Os treinos, as competições, né? Uma coisa é você atirar num ambiente de confronto ali, você não ter um alvo estático ali, tá? Você poder fazer. O atirador desportivo, ele tem a provinha dele parada lá, só que eu falo assim, ele tá manuseando arma de fogo constantemente ali, né? Sim. Questão de pane, de armamento. Pô, você tá atirando ali, você tá numa competição. É que tem vários níveis de competições, né? Mas tem atirador hoje, que você vê o cara atirando, poxa, fala, o cara tem um domínio sobre o armamento fantástico, de pane, der uma pane ali, e pane é uma coisa séria. Se você tiver um confronto e der uma pane no armamento, o cara morreu com a arma, entende? Então, a polícia hoje ela teria que ter pelo menos uma arma de backup ali, que a gente chama, deu pane numa arma, fala em operações e tal, geralmente tem, mas
Eles não têm hoje esse manuseio, mas por culpa de quem? O Estado. Não quer investir nele ali, coloca lá o policial lá, colocando sua vida em risco. E às vezes não é reconhecido financeiramente falando. Não é. Não é bem pago. Não tem um plano, entende? O efetivo é baixo. Só que assim, é um problema que não é do governador atual, do anterior, é um problema sistêmico, que a segurança pública ela deixou de ser olhada, né? Com esse olhar valorizado. Ser priorizada. E tem uma inversão até por parte da população, né? De querer criminalizar, de desrespeitar, entende? Eu tenho um carinho muito grande que, assim, o agente de segurança pública, ele não sai e fala, vou matar um cara hoje, entende? Ele é um cidadão comum, ele quer tirar o serviço dele ali, tranquilo, respeita, entende? Numa abordagem ali, ele não sabe se o cara é bandido ou não, entendeu? Qual o problema? Eu já fui abordado já. Quantas vezes eu fui parado? Entendeu? Segui os passos, entendeu? Sou atirador desportivo, tô em trânsito para competição, estou armado. O que o senhor quer que eu faça? Sai fora, mão na... Entendeu? Já vi. E daí, qual o problema? É o serviço do cara. Sim. Mão na cabeça, você não pode. Vai ficar fazendo... O cara tá ali. E aquela tensão, entende? Existe, né? E a população fica xingando, não quer ser abordado, se acha mais bonito que o outro. Tem alguns casos? Tem, mas está ali a corregedoria para apurar, entende? E esses abusos hoje, se você for levar também, estatisticamente, são irrisórios. Você nunca vai ter um universo perfeito também. Achar que todo mundo ali é o... E tem tudo, infelizmente tem em tudo quanto é lugar, tem esses... Ô, Adriano, e na parte da caça? Tá. A caça, hoje... No Brasil, só pode abater um animal, que aqui é o javali, tá? O nosso aqui, o javali, ele tem meio que uma mistura com aquele porco caseiro que teve, que deu o java-porco, né? Então, tem mais no Rio Grande do Sul, aquele javali grande mesmo, com aquelas presonas, ele causa um prejuízo enorme para o agro. Ele destrói nascente, sim, né? Porque ele fuça tudo ali. Ele, cada 4 meses, a porca, ela entra no cio e pare ali, então ela chega a dar 20 filhotes ali por ano. Meu Deus, a infestação. E ela não tem um predador natural, tá? Ela não tem. Então, tem estados hoje que já estão licitando empresas para poder fazer o abate do javali. Eu já vi casos de ele estragar 20% da área plantada. Entende? Se você pega um milho hoje, ele vai lá, ele destrói. Ele morde, quando o milho está nascendo, ele morde no pé e derruba. Depois, quando tem espiga, e ele faz assim umas clareiras que destrói. E é um animal de grande porte, então não é um armamento qualquer que você consegue abater ele. Então, tanto que na caça pode ter calibres restritos. Então, hoje eu uso um fuzil 5.56 para fazer a caça. Porque se eu usar uma arma, tem uma carapaça de gordura que não transfixa, não mata ele. E ele é perigoso, que ele pode atacar. Sim. Tem vídeo já dele atacando as pessoas já. Aí tem os outros porcos nativos, que são o queixado e o cateto. Esses não pode ser abatido, é só o javali mesmo. Como que você diferencia ele ali? O javali, além dele ser maior... É isso que eu ia perguntar mesmo, para diferenciar. Ele tem rabo, né? E ele tem orelha, então dá para você poder ver. E o próprio porte ali do animal, você consegue ver. Porque às vezes você vai atirar também... Tem vários caçadores. Tem caçadores que usam cachorro, né? Tudo. Sim. E essa é uma atividade regulamentada pelo Exército, importante frisar, e pelo IBAMA. Então, eu tenho uma licença no Exército, como caçador. Eu tenho uma licença no IBAMA. Eu tenho uma autorização do proprietário da fazenda para mim caçar naquela área. E eu tenho que ter um CAR também da fazenda. Do IBAMA são 2. É o certificado de registro. E a gente fala o CAR da fazenda lá onde você quer fazer. Ela tem validade de 6 meses. Quando finaliza, eu vou lá e falo, IBAMA, eu matei tantas fêmeas. Aí ela te dá a opção se você quer recolher o sangue para fazer a amostra ou não. Entendi. E até fica uma dica assim para os atiradores que muita gente não informa. E é importante informar, porque como esse pessoal quer sempre tirar essas licenças, e eles vão chegar uma hora e vai falar assim, não tá... Vamos acabar com essa caça aqui que não tá valendo a pena, não tá fazendo diferença. Porque o atirador fica com receio, né? O caçador ele fica com receio. E você pode consumir a carne e é uma delícia.
Sério? É porque é um porco, né? É um porco. Mas só o javali, só. Não Só o javali. Não tem ali. Tem os outros, tem os caçadores ilegais, né? E assim, 99% desse pessoal que caça ilegal, eles têm arma fria. E o Brasil precisava rever essa questão de caça. Vou te dar um exemplo. Da caça mesmo. O jacaré. Sim. O jacaré hoje, eu acho que passou da hora de o Brasil começar a regulamentar, fazer ali nos Estados Unidos eles têm uns lacres, né? Você compra lá que o pessoal caça lá, se bem que lá é outro tipo, né? Sim. Mas você compra lá 10 lacres e aí você pode abater aqueles 10 e no trajeto. Por que eu estou te falando isso? Tanto se discute a questão de proibir a pesca, era 10 quilos, um exemplar e 5 piranha, a cota. Agora está com um exemplar só. Estão discutindo, nós vamos fazer só pesca e solte. Eu vi um dado que eu não cheguei a confirmar, mas que o jacaré comia 5 quilos de peixe por dia. Entende? E assim, ele não tem predador também, entende? Então, chegou a hora de um olhar das autoridades nesse sentido aí para poder ver. E isso aí, o Estado consegue arrecadar mais, fazer todo um estudo, mas o Brasil, se eu posso complicar, para quê? Para que simplificar, né? Não tem como. E tem muito Mas essa questão do jacaré é legal mesmo, né? Sim, tipo assim... N outros. O próprio, se você pegar hoje o cateto e o queixada, o cateto ele é um pouquinho menor, o queixada ele é um pouco maior. Mas o queixada, eu já vi bando de 100 porco. Aonde ele passa, ele destrói com tudo. Tudo. Mas assim, é uma coisa fora... Muito rápido também, fora né? do sério, entende? E aí? E o produtor fica como nessa situação? Pô, você já é um puta do imposto, você não tem ajuda de nada. 4 anos de safra ruim. 20%, você tem noção que o cara não tira 20%. Ele não tira 20% de lucro nunca, porque ele tem que pagar arrendamento, né? Tem custo de maquinário, mas o Estado está... E eu vou te falar, nós estamos com um problema sério de alguns estados aqui que o IBAMA não está liberando a caça. O sistema simplesmente está fora do ar. E nós estamos oficializando e pedindo e não libera. Uma coisa que seria dever do Estado fazer, que os atiradores estão colocando a vida em risco, tem que comprar equipamento caro, munição, uma munição 556 custa R$13. Uma munição 308 custa 18. Além de você ir lá fazer algo que é pro bem, que é benéfico, que é uma questão de segurança, você investe... de saúde pública, é uma questão de saúde pública. O javali, ele destrói tudo. O pessoal fala, coitadinho do porquinho. Sabe que eles têm dó? Eu falo assim, coitadinho do porquinho, ele tem dó de um rato? Não vai ter dó de um rato, né? Um rato mata, né? Mas não tem muita diferença. Ele destrói nascente, ele come. Se ele tiver com fome e tiver ali, ele é carnívoro também. Ele ataca. E eles não vêm nenhum javali. Não, é um bando. É um bando. Se você pegar uma porca que ela tá com filhote, ela ataca. Ela vem em cima e assim, por ser um animal muito grande, de um porte muito grande, e na hora da adrenalina, e se você erra o tiro ali, né? É que assim, tem vários tipos de caçada. O pessoal usa cachorro. Como que eles fazem? Eles têm os cachorros ali. Em São Paulo tem muita cana, então ele fica num ponto parado, os cachorros já são treinados, vem tocando, na hora que ele sai na estrada, mata. Tem alguns caçadores que ficam no giral, que fica em cima da árvore, ele bota o trato lá, vai alimentando, e vem e ele consegue abater o animal ali, não corre risco. Eu já gosto um pouco mais de adrenalina. Eu sou polêmica. Então, assim, eu caço sozinho, na maioria das vezes sozinho, e eu vou à noite. Então, eu fico andando. Eu tenho um pouco de TDAH, então eu vou andando. Você já encontrou onça, amigo, nessa Sim, sua dança? Já vi já. Você viu o Jorginho, né? Que aconteceu com o Jorginho. Só que assim, eu não mato. Tem cara que tem prazer de matar por matar, sabe? Então, assim, a gente vê, esse dia eu vi um lobo-guará, coisa mais linda do mundo. Entende? Então, você acende a luz assim, você consegue ver que brilha o olho. Essa que eu te falei, eu escutei, aí eu peguei, era uma parda, passando. E como que eu faço? Eu vou de dia e eu vejo o rastro, onde eles estão saindo. Entende? Então, eu sei mais ou menos ali onde eles estão saindo, aí você fica na espera. Então, eu pego ali e eu fico mais ou menos olhando de longe, só que eles são muito arisco. Ele te sente seu cheiro a 300 metros.
300 metros ele consegue. Então você tem que estar contra Aí você o vai vento. com roupa camuflada, tudo. Você tem que ir meio camuflado assim, você... Fica uns dias sem tomar banho. Você não pode passar, você não pode passar protetor solar, você não pode passar repelente, desodorante você não pode passar. Porque isso que eu tô falando, fica uns dias sem tomar banho. Ele sente, mas é assim, e o grande segredo é você ir contra o vento. Porque ele sente, vixe, eu já vi na luneta uma vez assim, eu parado assim, ele só botava o nariz assim, ó, pro meu lado assim e voltava para dentro do mato, porque às vezes tem que dar um tiro certeiro, né? E, vixe, e muito arisco. E ele corre e não cansa, entende? Você não dá conta, assim, você tem poucos segundos para Cara, você é corajoso, né? Você no meio do nada, com TDAH. Aquele do... uma arma e 50 javali. O dia que teve aquele episódio do senhor lá que foi comido pela onça lá, você não tem noção, tanto de amigo meu que mandou mensagem assim e falou, Adriano, ó, se cuida, lembrei de você. Só que ali, no caso dele, lógico que existe ataque de onça, mas no caso dele, que nem os próprios amigos falavam, a onça amansou ele, né? Porque ele estava tratando dela, ela estava indo direto ali. É que assim, via de regra, a onça não ataca o ser humano. Ela não ataca. Não, se você pegar ela ali, se ela vê, o instinto dela é correr, tá? O instinto dela é correr. Como que ela vai atacar? Se ela tiver com muita fome, que era o caso ali, que até onde eu estudei ela estava. Ele estava em cima de uma passarela, era um pesqueiro e ele acordou cedinho e ele estava na passarela, ela pulou e pegou ele na passarela. Então ela estava na espreita ali e ela estava com fome. O que é perigoso? Você está andando dentro do mato. Então, assim, você não vê ela, né? Então, você tem um trieiro ali dentro do mato e ela pegar e te pular ali. E não só isso, tem cobra também, tem N situações. Mas aconteceu alguma coisa assim já com você perigosa no meio da mata ou não? Não, nunca. Não mesmo? Não. Nem cobra, nada, amigo? Não, eu tenho corpo fechado. É, isso que eu ia falar. Esse dia eu vi um caso, nada a ver a banana com elefante, mas eu vou falar. De um cara que estava caçando, ele se perdeu do pessoal, ficou 50 dias na mata. E ele foi, depois resgataram ele falou que um espírito que fez ele se perder do povo, você acredita? Aí o povo já colocou que era a mãe da mata. A mãe da mata? Vou falar uma coisa pra você. Existe? Tem muita coisa cabulosa dentro. É assim, eu sou bem... O meu sogro conta também altas coisas. O Bruno já não vai dormir essa noite, tem medo. Cuidado, assim, você vai contar. Tem pessoas que são mais suscetíveis, né? Tem pessoas que são mais suscetíveis. Você pegar os antigos, tinha tudo lá, o Senhor da Mata, tem gente que entra e pede licença, mas você escuta uns barulhos bem cabulosos. Você já viu alguma coisa? Não, ou escutou, porque eu sou bem tranquilão, eu não tenho medo. Esse que é meu problema, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Então eu entro Eu tô aqui impressionado, minha cara. Agora tem pessoas que têm medo. Eu acho que isso gera até uma insegurança. Por exemplo, você vê um pedaço de pau lá, você vai achar que é uma pessoa, entende? Mas você não é que nem pescador, que tem altas histórias assim, e sai contando, não. Não me apetece mentir. Eu gosto de pescar. Às vezes eu vou pescar sozinho. O meu sogro trabalhou muito tempo em fazenda, em usina, essas coisas. Ele conta umas histórias tenebrosas pra gente. Esse dia ele contou lá, né, amor? Que tava deitado e de repente escutou derrubando tudo. Tem uns Daí ele foi lá, disse que foi lá, olhou, tava tudo no lugar. Ele deitou, caiu tudo de novo. Aí ele já foi lá, ô demônio, eu sei que tá aí, peraí. Já foi orar cabuloso. Já e dormiu. Mas eu acho que deve acontecer muita coisa assim, em fazenda, essas coisas, mato. O que acontece? É perigoso, né? Eu não quero ver, não. Eu né? tenho uma semana que eu fui pro rio, afundamos o barco. Deu uma rodada, mas todo mundo sobreviveu, foi bem tranquilo. Uma bobeira, questão de segundo, todo mundo paga. À noite ainda é perigoso. À noite, isso? Mas às vezes, esse dia eu fui sozinho, esqueci, eu levei a lanterna. Na hora de sair, tinha acabado a bateria. Ei, eu vou lembrar um caso aqui de novo, nada a ver banana com elefante, mas voltando lá em Bolsonaro e tal. Teve aquela carreata do Bolsonaro. Sim. Lembra que aconteceu o problema do drone? Que foram filmar, o drone bateu e o vídeo não saiu legal. Não lembro. Você vai lembrar. Pode falar, Bruno, pode intervir. Não, 7 de setembro, na carreata que teve lá, em prol do Bolsonaro? Mais juntaram um dia, aí contrataram a gente para poder fazer o vídeo. Eu acho que eu lembro. É quem bateu o drone. É porque eu tava nesses dias, eu fui para Brasília, entende? Eu fiquei acampado. Quase vai preso. Deixa o nosso ministro te pegar aqui. Um dia eu fechei a rodovia, eu era bem ativo. Amigo, você viu que deu BO, né? Entendeu? Assim, você viu, né? Uma esperança que eu ia mudar o mundo.
Você sabe quando eu desisti? Dia 2 de janeiro, quando ele foi para Miami. Aí eu falei, você vê como que é, né? Eu falei, mas não pode, os caras vão deixar um bandido assumir, mas não pode. Eu falei, o exército não... Não, eu confio no exército. Eu falei, o Mourão é general. Eu falei, ele vai baixar lá o decreto lá, Ai, amiga, o Mourão também. vai assumir. Eu falei, não pode, é uma... Aí deu o dia 2... Me falaram também, tipo assim, a gente falava, não, se ganhar, se o PT voltar, o exército vai intervir, tal. Eu fiquei esperando no outro dia. Ó, o problema é o seguinte, que é assim, o brasileiro é muito pacato, ele acha que não vai acontecer. Então era assim, não vai ser descondenado. Ele não vai registrar candidatura. Ele não vai ganhar. Ele não vai subir a rampa. Foi literalmente isso. Então assim, ele vai, entende? Só que, o que acontece? O Bolsonaro, ele vazou, porque se ele tivesse aqui, ele tinha sido preso, né? Isso é certeza. Com certeza. E ele já estava avisado, já. Tinha. Aí assim... Aí hoje ele vem falar, eu não sabia que o povo ia fazer isso. Mentira. Balela, não, porque ele que ele não ciência. pode falar. Ele não pode falar porque é o seguinte, senão daí foi ele que mandou estar lá, entende? Sim. Então tem toda uma estratégia por causa disso aí. E o que os caras querem fazer? Os caras querem fritar ele já está inelegível, prender ele. Não vão prender ele, porque se prender... Se fosse para prender, eu acho que já tinha prendido. E se já, prender, não vai dar bom, entendeu? Não vai dar bom. Vai ter movimentações de... O pavio do povo tá... E agora o nosso desse ministro parece que deu uma sumida, né? Deu uma baixada na bola, nosso O Xandão lá? Não, eles estão preocupados, né? Com essa sanção. Eles têm uma certa preocupação por conta não só dele, porque vai respingar em mais pessoas, entende? Vai respingar em mais pessoas. E agora, tipo, querendo ou não, eles ficam com medo porque é a hora do povo também, né? Se o Brasil fosse unido, daria alguma coisa nesse momento. Tá chegando mas a eleição, você pode ver, eu nunca vi os candidatos tão ativos, porque é sempre lindo, assim, perto da eleição eles vivem trabalham, ativo, nossa. E trabalham, e luta, e viaja todo mundo, entende? E agora um problema que a direita está deixando para a última hora e não pode é a questão do voto impresso. Que o voto impresso, eu te falo com propriedade, questão técnica. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema. Então, assim, o que é o Então, vou fazer uma pergunta. Vamos por polêmico. Você acha que dá para burlar a urna eletrônica? Acho não. Dá para burlar. Acho não. Dá para burlar. Aí pega uma fala, nós vamos fazer o diabo para ganhar a eleição. Missão dada, missão cumprida. Entende? Dá para fazer. Você acha que já aconteceu isso? Essa última eleição, eu tenho certeza. Aí o povo fala, agora ele é doido mesmo e tal. Porque eu fui falar isso num podcast aí, o pessoal, nossa, vieram até aqui na agência, não, você não pode falar sobre isso. É a sua opinião particular, se você não puder falar, entende? Se eu ferir alguma coisa, que alguém que me processe, mas não tem. Tem como fazer? Tem como fazer. Dá para fazer? Tem como. É só pegar o relatório do Exército. O relatório do Exército falou. As urnas são passíveis de manipulação. E se a gente for Venezuela também? For ver a Venezuela? Lá é explícito, né? Lá é explícito o negócio. Então, assim, tem como fazer. O problema é que ninguém tem o conhecimento técnico, né? E, assim, as urnas, elas são liberadas para ambiente de teste, votação. Então, esse pessoal que trabalha ali, não, é seguro mesmo. Não, que legal, É só você ver, entende? E se você vê que o resultado sempre é 51 pontos, entende? Para não ter dúvida ali de... Então, é assim, não vou entrar no mérito se na última, minha opinião particular, eu acho que teve manipulação, tá? Agora, vamos falar uma questão séria assim, peraí. Tem como fazer? Tem como fazer. O voto impresso vem para reforçar? Vem para reforçar. Por que eu não vou fazer? Qual o problema? E outra, isso era um projeto do próprio Supremo Tribunal Eleitoral, né? Que eles mesmos colocaram isso aí, que era para fazer com a urna. Quando a gente fala voto impresso, não é que vai retroagir aquele voto impresso. Vou contar um por não, um. Vai ter uma impressora do lado da urna, porque o que acontece? Quando você passa o cartão hoje, quer o comprovante? Tá lá. Tá? Sim. Hoje, a discussão é se quando você vota, quando você abre a urna, você imprime a zerésima. Aí, eu acho que o termo é esse. Você imprime lá para mostrar que não tem nenhum voto. Sim. Então, vai votando durante o dia. No final, é mostra imprimido o BU. Mostra a quantidade de votos. É imprimido o BU.
A discussão que há é o seguinte: será que aquele voto que eu votei computou para aquele candidato mesmo? Depois é pegado tudo isso aí, jogado no computador central, o computador central vai processar todos os dados e vai jogar. O voto impresso seria o seguinte: você vai votar, ele vai imprimir ali aquele candidato em quem se votou. Pô, votei no Lula, saiu o Lula, beleza. Confirmo, corta e aquele papel cai numa urna. Você não tem acesso ao papel, porque aí sim seria inconstitucional, porque daí violaria. Eu poderia te comprar seu voto e falar, não, eu quero comprovante. Numa dúvida, pegaria algumas urnas por amostragem e ia confrontar o BU com o total de votos que tem ali. Essa é a discussão. Essa é a discussão. Entende? E você acha que eles não vão bater nisso para a próxima eleição? Eles não querem... Está muito perto também. O Congresso aprovou e o Supremo falou que era inconstitucional. O Congresso legislou sobre isso aí. Acho que 2 vezes já, se eu não me engano. E falou que é inconstitucional. É dar transparência para o voto. Mas eles não querem fazer isso aí. Porque alguma coisa tem. E eu quero agradecer você por ter falado de um assunto tão importante, que acho que a população, as pessoas do bem têm que sim ter segurança, é o mínimo. Quando a gente vai estudar ali o direito, você vê que o mínimo, é o mínimo que a pessoa precisa. Tipo, segurança, educação, uma saúde decente. E aí, quando você começa a fazer a faculdade, cara, eu saía da faculdade transtornada. Eu tenho uma professora, a professora Tânia, maravilhosa, que eu ligava para ela, na política, eu falei muito com ela. Professora, como que eu faço isso? Como que eu conduzo isso? É política e tal. E ela me deu muito suporte. É uma mulher que luta muito, que queria ver a diferença no país. E acho que a faculdade faz muito isso com a gente, né? Daquela sede de justiça e tal. Então, eu queria agradecer você por trazer tudo isso. Tem vários podcasts aí que eu tô falando que vai ter que ter a parte 2, né, produção? Vão ter que desenrolar as partes 2 desses podcasts. Um prazer te conhecer. As portas aqui estão sempre abertas, tá? Quando você precisar voltar. Quem sabe aí na próxima eleição, não sei o que você tá pensando nessa cabeça TDAH tua. Tá cedo ainda, tá cedo. É. Eu agradeço também aí a oportunidade. Conte sempre, quando tiver algum tema aí polêmico aí, pode chamar. A gente pode ir lá conhecer o local lá da aula? Pode, legal. Bora, produção. Pode, só ir ir lá. Levar o Du pra dar uns tiros? É. Eles seguram os alvos lá pra gente atirar. Você segura o alvo, Du? Você segura o alvo, eu atiro. É, de lado. É uma das técnicas, fica de lado. De lado. Confronto, verdade. É? É de lado, porque diminui, né, sua sinueta. Bom saber, hein? Muito obrigada, Eu que tá? agradeço. Precisando, estamos aí. Gente, Show. muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima.